Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. E bom demais começar nossa manhã, começar o nosso dia falando de coisas positivas que possam nos proporcionar mais qualidade de vida. E por isso estou recebendo aqui no quadro de Bem com a Idade, dois profissionais maravilhosos que vão conversar com a gente sobre essa temática de hoje. Vamos falar sobre os projetos de vida. Então eu recebo o Heraldo Bittencourt, que é assessor de imprensa do Lar São João de Deus, e também a psicóloga Aline Barbosa, que já está aqui com a gente, não é isso? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo jóia, Aline. Tudo bem, Heraldo? Mais uma semana, né? Um pouco mais sobre a questão da terceira idade, né, dos idosos. E hoje a gente trouxe aqui a doutora Aline Barbosa, né, psicóloga lá no Lar São João de Deus, faz um trabalho muito interessante. E até uma coisa que a gente vai começar a falar agora é exatamente sobre isso, né? Como é que esse trabalho é diferenciado, porque a gente tem uma noção de psicologia geral e existe também uma área específica para que você atinja o trabalho com os idosos, que é diferenciado, né, doutora Aline? É, bem diferenciado. Com certeza, né? Então, essa forma específica, né, do idoso. Por exemplo, igual em relação a esse tema que a gente trouxe hoje, os projetos de vida. Na terceira idade, isso deve ser Mudar. diferente, modificar. E o idoso, até uma vez o Heraldo falou que eu achei muito interessante, que ele conversou, ele tinha melhorado a perna, e ele falou assim, agora você pode jogar bola, descontraindo, aí ele virou e falou assim, não, eu soube envelhecer. Então, eu acho que o projeto de vida também está associado a isso. Existem projetos que são a longo prazo, quando a gente é muito novo, e quando a gente é mais velho, existem projetos a mais curto prazo. A curto não é prazo, isso? né? Eu costumo dizer que as vontades, os desejos, eles mudam. Tudo é muito mais simples, eu diria. Posso trazer para o lar um exemplo, onde as vontades são, por exemplo, uma ida ao baile da terceira idade. É comer alguma coisa, às vezes, que não come há muito tempo. Né? São desejos diferentes quando nós somos jovens, que a gente acabamos visando alguma coisa daqui a alguns anos, daqui a alguns meses. Mas isso, Carol, quando a pessoa consegue envelhecer de forma saudável, acontece de forma muito natural. Muito natural. Então, assim, trazendo um pouquinho para o lar, em formas de projeto de vida, né, uma questão de projeto de vida, que eu vejo no meu dia a dia, é a questão de que muitos idosos, na verdade, alguns, planejaram estar numa instituição de longa permanência na sua velhice. Posso trazer para os dias de hoje, onde o idoso, o ser, né, as pessoas não estão tendo mais tantos filhos, né? Tem sobrinhos, amigos. Só que quando o jovem, já ciente disso, ele já projeta no futuro, talvez ir para uma instituição. Então, não deixa de ser um projeto de vida, que Sim. acontece a longo prazo, um preparo a longo prazo. Sim, perfeito. E isso é interessante, gente, porque às vezes a gente novo, a gente sonha com coisas tão distantes e a gente deixa de viver até o agora, né? Interessante isso também, né, Heraldo? Sim, é. E assim, quanto ao trabalho prático também, né, desses projetos de vida, quando a gente pensa em psicologia, muita gente pensa em resolução de algum problema. Tem um problema, Sempre. né? Às vezes até porque a pessoa tá muito ruim mesmo, então procura um psicólogo para solucionar a coisa. Mas o trabalho com a terceira idade não é somente isso. Não é a resolução de um problema. É esse projeto de vida, uma profilaxia, uma higiene, uma saúde, né? Uma higiene mental, como se fala nesse sentido, de preparar para uma vida boa. E por isso um acompanhamento psicológico. Como é que isso acontece lá no lar? Como é que esse trabalho de acompanhamento, qual é o trabalho prático mesmo da psicologia com a terceira idade? Então, eu falo um pouquinho a princípio de um modo geral. No lar, a psicologia, ela trabalha com o idoso, a partir do momento que ele chega na instituição. Eu trabalho também com as famílias, uma vez que essas famílias se sentem, às vezes, muito culpadas por estarem levando o seu ente para uma instituição, e também com os colaboradores, que precisam entender um pouco do que está acontecendo naquele ambiente. Né? Em relação aos idosos, esse acompanhamento ele é feito diariamente, tá? É feito em grupo e individual. Só que, assim, tem uma questão que eu costumo dizer, que eu trabalho com a demanda que esse idoso ele vem me trazendo durante os dias. Por que eu não faço um trabalho de tanta busca
porque ele está no momento que ele não consegue recomeçar. Então, se eu for buscar isso demais, eu posso desencadear, por exemplo, uma depressão. Então, tem que ser um trabalho com muito cuidado. Então, eu trabalho com a demanda que ele vem me trazendo no dia a dia. A institucionalização, o próprio contato com a família, tá? Esse vínculo familiar. E também, como falei, com as famílias, tá? Que é um trabalho importante. Eu não deixo de trabalhar o idoso também quando eu trabalho com a família. Sim. Essa questão da aproximação, essa questão do vínculo, de se manter um vínculo, independente dele estar fora de casa. Tá? Basicamente é isso. Muito legal. E é importante essa questão que a Aline falou aqui pra gente. A maneira de trabalhar é completamente diferente, né? Ao invés de você buscar coisas lá do passado que de repente vão gerar uma frustração, vão gerar uma decepção consigo mesmo, né? Você tenta fazer com que ele resolva aquele problema que está acontecendo naquele momento. De imediato ali. É muito interessante isso. E agora, assim, quando existe, por exemplo, no caso do idoso, um problema de demência, porque uma das coisas bastante conhecidas hoje, por exemplo, caso de Alzheimer, é bastante comum até, assim, a gente lida lá no lar com bastante idosos assim, e aí parece que não é muito eficaz a psicologia, porque, pra falar a verdade, parece que o trabalho, ele para em alguns momentos, já que, pra falar a verdade, tudo que você fez, aparentemente é jogado fora cada vez que a demência ataca, né, quando ela toma seu lugar. Como ela vai evoluindo. Isso. Né? Como é que a psicologia lida com esse fato de que não é um consultório, não é uma coisa a um longo tempo a ser trabalhada, é uma coisa bastante prática, bastante direta e que lida com esse extra que talvez seja a demência por causa da sanidade? Pois é. Hoje lá ele tem, posso dizer que 80% dos seus idosos estão em processo demencial, né? Eu falo do lar, mas eu digo de uma instituição de longa permanência de um modo geral, tá? Uma vez que os idosos estão envelhecendo, né, bem, a expectativa de vida está alta, só que assim, nós acabamos batendo na questão do processo demencial. Assim, quando você trabalha com terceira idade, trabalha com idoso, independente, é a nossa visão, Carol, é a nossa visão, Heraldo. Independente do processo demencial, nós procuramos dar o nosso melhor. E assim faz a psicologia também. São os trabalhos em grupo, que esses idosos participam, a ida aos bailes da terceira idade, tá? Independente de estar em processo demencial ou não, se tem condições, se não fica agitado, se ele consegue aproveitar essa atividade, estamos levando, entendeu? Os processos dentro da casa, os trabalhos em grupo, as oficinas, procuramos trazer o melhor para esse idoso, fazer o melhor, e, ao mesmo tempo, nós não deixamos de trabalhar também uma questão cognitiva, a parte de reabilitação cognitiva. A gente consegue ajudar, junto, claro, com toda a parte de medicação, estabilizar o quadro desse idoso, tá? E fazer com que, talvez, esse processo evolua de forma um pouco mais lentificada. É interessante também que é o momento que você está falando, que você se doa totalmente, e Com depois certeza. aquilo acontece naquele momento, mesmo que exista alguma interferência, como no caso da demência, né? Tem até um Sim. senhor que trabalha lá com a gente, faz uma oficina com a Aline, o senhor Marcelino, ele faz uma oficina de cerâmica, de pintura e tudo mais. E tem uma das idosas lá que ela é muito artista, né? Só que ela tem Alzheimer, então, pra falar a verdade, tem Parkinson, né? E outro dia ele me contou que ela fez uma cerâmica maravilhosa, linda, um cenário perfeito, que ele, inclusive, ele colocou numa moldura bonitinho assim. E aí, na semana seguinte, ele deu o mesmo desenho e ela não sabia que tinha feito o anterior. E ela fez novamente. E aí ele falou assim, ele ficou até nessa ideia, né? E vai fazer de novo. A gente estava falando exatamente sobre isso que a Aline está falando, né? Só que naquele momento que ela está fazendo a primeira vez, foi importante. Se ela tiver que fazer a segunda vez, vai ser importante novamente. Sim. Ou seja, aí está o processo também da psicologia, talvez, de Sim. continuar dando essa assistência, mesmo que em alguns momentos haja essa interferência. É interessante vocês relatando, né, esse fato no lar. Tem um filme que eu não me recordo o nome agora, mas onde o ator, ele o tempo todo, ele faz com que ela se lembre. Diário de uma Paixão. É Diário de uma Paixão. Ele vai sempre, todos os dias, ele faz, e com o mesmo empenho, como E se ela- ele não tivesse feito aquilo tudo. E ela traz aquele sentimento, aquela satisfação, aquele prazer do início.
Exatamente. É muito bom. É bom. E engraçado que tanto nesse filme também, quanto na realidade que a gente está falando, por mais que não aconteça talvez uma lembrança, está ali dentro da dignidade da pessoa que é artista, que teve essa história. O que você Exato. faz é lidar com aquela situação, né? Você tem que valorizar aquele, mesmo que tenha demência, com a sua totalidade, tudo que ele é, tudo que ele tem, Sim. mesmo que ele não lembre. É a valorização da pessoa, né? A gente acaba trazendo um pouquinho até para o nosso carisma, a questão da própria casa, do lar, né? Essa questão do respeito, da qualidade do atendimento, né? Nós chamamos nossos idosos de hóspedes. O Heraldo, provavelmente, você já deve ter falado, né? São os nossos hóspedes. É uma forma não só carinhosa de falar, mas também porque eles estão ali, não são diretamente nossos pacientes. Nós o acompanhamos, né? Mas eles estão ali realmente como se fosse uma estadia. Né? Então, nós procuramos fazer de forma tanto prazerosa e eficaz, com que o tempo que esse idoso esteja na casa tenha essa qualidade. Aline, para você, enquanto psicóloga, trabalhar com a terceira idade, acredito que isso para a sua profissão, você é uma menina nova, isso para a sua profissão, tenho certeza que vai ser algo que já te agregou muito e virá te agregar muito. Então, gostaria que você contasse um pouquinho para a gente também como é ser psicólogo e trabalhar com a terceira idade, uma vez que existem algumas barreiras, algumas limitações que a gente precisa lidar no dia a dia de uma forma diferente. O trabalho enquanto psicólogo é um trabalho diferente, eu acredito que é um trabalho até com mais paciência, porque os resultados nem sempre vão ser os que você espera naquele momento, ou você vai obter um excelente resultado daqui a uma semana, como o Heraldo falou. Você vai se você não tiver uma consciência do seu trabalho, você vai se sentir voltando, né? E não progredindo. Exatamente. Então, como é isso? Bom, cara, eu vou começar um pouquinho. Eu me formei em 2013 pela Universidade Católica de Petrópolis. Tá? Eu comecei no lar, eu estou no lar há mais ou menos 3 anos. Eu comecei no lar como estagiária, fiquei mais ou menos por 2 anos como estagiária, e foi aí que eu me apaixonei. Foi aí que me apaixonei e acabou surgindo a oportunidade de continuar depois de formada. Eu estou há 10 meses como contratada da casa, tá? E já tinha essa paixão, como eu falei anteriormente, por conta desse período de estágio. É um trabalho diferenciado, é um trabalho que poucos escolhem seguir para essa área da terceira idade, né? Eu acho que talvez eu tenha me apaixonado por conta da prática, por ter ido a campo. Tá? E, assim, como você falou, é um trabalho diferenciado e, ao mesmo tempo, prazeroso e, se não tiver cuidado, frustrante. Né? Porque a gente trabalha com uma fase onde, como a gente acabou de relatar, você progride, mas daqui a pouco você volta um pouquinho. Então, se você não estiver ciente do que você quer e firme na maneira de trabalhar, você acaba se frustrando e desistindo. Tá? Então, assim, essa forma de trabalho, como você falou, precisa assim, muito de paciência. A questão do próprio trabalho em equipe. Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Tá? Então, você tem que saber trabalhar em equipe, porque você não entra para o seu consultório e simplesmente atende. Tem que existir essa troca entre a equipe. Então, nós, seres humanos, somos ser biopsicossocial. Então, eu troco tanto com o médico, com o enfermeiro, com o assistente social, com a nutricionista e vice-versa. Então, esse trabalho conjunto também é importante você saber lidar. Tá? E, no dia a dia, você vê, a gente consegue ganhar algumas coisas com alguns idosos que às vezes são queixosos. Aí você fala, nossa, mas ele está se queixando de novo. Ontem nós conseguimos conversar e resolver, e no outro dia ele está se queixando de novo. E outra coisa que você precisa ter, o Heraldo vê isso no dia a dia, é bom humor. Bom humor. Assim, de toda a equipe. Seja, sabe, da equipe técnica, da equipe de higienização, de nutrição, porque acaba refletindo em todos os setores. Então, é aquele que de manhã bate lá, olha, eu quero café, é aquele que à tarde fala, eu quero deitar. Enfim, tem que ter muito bom humor também no dia a dia. É importante que a equipe seja uma equipe, como é que eu vou te dizer, bem, não seria alegre, mas
disposta. Verdade, acho que Tá, disposta foi uma palavra bem colocada por você. No dia a dia, você tem... Todos nós temos nossos problemas, mas é chegar lá e falar, não, vim para trabalhar, porque não tem jeito. Nós estamos dentro da casa deles. E vão vir queixas que são do cotidiano deles, né? Meu chuveiro está assim, Aline... E a escuta é importante, essa escuta... Às vezes, acredito eu, que o chuveiro não esteja assim, mas Sim. seja uma coisa da atenção. Eu quero a sua atenção, eu quero que você olhe, porque é igual criança, né, às vezes. Criança também faz isso com a gente. Às vezes a criança, meu pé tá doendo, não tem nada no pé, mas meu pé tá doendo. É só uma ela quer a sua manifestação da atenção. singularidade, né? Ele quer se colocar ali para que ele não seja esquecido de forma alguma. Exatamente. Né? Ele quer um pouco de atenção, ele quer a conversa, ele quer essa escuta. Né, independente do que for. E, às vezes, ele vai começar com uma pequena queixa e ele vai terminar a conversa rindo e contando as histórias. Acho que, assim, é importante essa escuta, ela é muito importante. Eles vão chegar, vão relatar as histórias. É importante que você saiba filtrar. E aí entra muito uma questão da psicologia, realmente, que é a questão de você saber levar tudo para um lado um pouco mais positivo. Porque, às vezes, a tendência é eles trazer questões muito tristes da história dele. Só que ele viveu até ali e só viveu tristezas? Claro que não. Então, é importante você conseguir trazer resgatar um vigor, positivas, né? Tá? Você motivá-lo, tá? Ele está ali porque talvez se estivesse em outro lugar não teria assistência que está tendo ali. Então, isso é uma conversa que é importante você ter com todos, independente de se é lúcido ou está em processo demencial. Eu costumo dizer que é preciso ter essa questão do respeito. Eu falo isso com as famílias, tá? Que assim, Aline, acho que não precisa falar a verdade porque ele não vai lembrar. Eu falei, não, peraí. Acho que o respeito é importante, independente do quadro, tá? Independente do quadro. É interessante isso para a gente trazer para a nossa vida, como tema aqui do nosso programa, o fundamental, que é o saber viver. É exatamente isso, a gente analisar na nossa vida um dia de cada vez. Porque às vezes a gente também sonha com grandes projetos, com grandes coisas. E quando a gente chega na terceira idade, a gente vê que é um dia de cada vez, que é um momento de cada vez, que as conquistas são diárias, as conquistas são momentâneas, que um abraço é fundamental, que um aperto de mão é fundamental, que a atenção é fundamental. Então a gente, eu acho que acaba resgatando os verdadeiros valores da vida. Alguns recebem isso de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais receptiva, né? Sendo repetitiva, mas é a palavra, não tem jeito. E outros recebem isso de uma forma, infelizmente, um pouco mais difícil, né? Depende da maneira que cada um conduziu a sua caminhada, vida. A sua vida, né? Com certeza, com certeza. Lá no lar hoje nós temos essa questão do cuidado humanizado. Hoje não, sempre foi uma questão que já vem da própria ordem. É o cuidado humanizado. Então, é esse olhar holístico sobre o nosso hóspede, que é a questão da psicologia psíquica, essa questão física, essa questão social. E quando a gente fala de cuidado humanizado, a gente fala, como você falou agora há pouco, é de afeto, é de um simples abraço pela manhã, tá? Então, esse acolher, é o acolhimento, independente de qualquer coisa. Isso. E assim, também em relação aí hoje o projeto de vida, que é o tema, né? É muito interessante que a Aline acabou de dizer que ela ia por um caminho, conheceu o lar, teve a experiência, fez o estágio e acabou, né, se apaixonando por aquilo dali. Acho também a questão do projeto de vida é, às vezes, a gente também permitir que a surpresa conduza nossos caminhos, porque às vezes a gente planeja de um jeito e o nosso projeto ele tem que estar aberto às alterações daquilo que é melhor para a gente, porque a vida nos oferece coisas muito interessantes. E lá no lar a gente tem muito disso, muita gente que vai conhecer. Eu sempre até falo, né? Antes de querer ser um voluntário, por exemplo, porque tem um voluntariado bem legal, primeiro vai conhecer. Porque quando você chega lá, você é surpreendido, às vezes, como isso. Ela foi também para um estágio, para alguma coisa de... E, de repente, hoje ela é a psicóloga da casa, quer dizer, ela foi conhecer, mas ela conheceu por quê? Porque o projeto dela talvez fosse formar em psicologia. Mas esse projeto sofreu a alteração de que hoje ela tem uma psicologia que é a vida dela de doação para os idosos. Então, também deixo aqui o convite para você que está em casa, né, que de repente quer conhecer também, quer permitir que esse projeto de vida, por mais que você esteja realizado também, sofra essa alteração,
se quiser conhecer o lar, né, vai lá conhecer, vai um dia dar uma olhadinha como é que é, vai conversar com a gente, e de repente você vai, de repente, se pegar inserido em um local que pode acrescentar para a tua vida nesse projeto de vida, te trazendo mais felicidade na doação, em coisas muito simples, tá? De repente não dentro da psicologia, mas de repente da sua habilidade, às vezes cortar o cabelo, vai uma pessoa lá, que a gente descobre que ela corta o cabelo porque ela foi lá visitar. E aí a pessoa daqui a pouco está cortando o cabelo dos idosos. É verdade. E ela se sente realizada. Faz parte do projeto de vida dela essa bondade. Então, está sempre aberto, né? Quem quiser pode conhecer o lar, pode ligar para a gente. Vou até repetir o telefone que a gente falou Claro. já há muito tempo, né? Liga lá para o 2222-2657. Pede para falar comigo, o Heraldo. Tá? Pode falar, quero falar com o Heraldo. E a gente marca uma visita lá e, de repente, vai ter também esse projeto de vida modificado por essa doação e tudo mais, conhecimento, né? Muito bacana, queria agradecer aqui mais uma semana vocês com a gente, esse lar maravilhoso, agregando conhecimento também para a nossa cidade, agregando valores, não somente à terceira idade, mas a você que tem um familiar na terceira idade, ou você que ainda é jovem, mas pode aproveitar todo esse conhecimento, tudo isso, toda essa temática que envolve a terceira idade, para colocar em prática na sua vida. Determinadas coisas que a gente pode fazer diferente, determinadas coisas que a gente perde tempo fazendo e a gente pode ser um pouquinho mais prático. Então vamos pensar um pouquinho mais nisso em relação aos nossos projetos de vida. Quero agradecer você aqui, Heraldo, mais uma vez, Obrigada, a Aline também. Carol. Seja bem-vinda também no Saber Viver. Muito obrigada. E até a próxima semana. Até a próxima semana. E agora a gente vai para um rápido comercial, voltamos já.